Test. Então, bom dia para todos online também. A gente vai ler a última palestra dos artigos de presença mental na respiração. Então, essa parte 3. Essa palestra foi dada pelo Adjantanísero dia 8 de outubro de 2021. So we're going to do our last reading about mindfulness and breathing, part 3. And this was given by Ajahn Tanisaro October 8, 2021. So you can meditate until when we do the readings. Vocês podem meditar enquanto a gente faz a leitura. For the past 2 mornings, we've been talking about the Buddha's instructions on mindfulness of breathing, which come in 16 steps, divided into 4 tetrads of 4 steps each. We noted that the tetrads correspond to the 4 frames of reference in the practice of establishing mindfulness: body, feelings, mind, and mental qualities, all in and of themselves. These frames of reference, in turn, are the themes for getting the mind into concentration. Nas últimas 2 palestras, ou nas últimas 2 leituras, falamos sobre as instruções do Buda sobre a presença mental na respiração, que vem em 16 passos, divididos em 4 tétrades de 4 passos cada. Observamos que as tétrades correspondem aos 4 quadros de referência na prática de estabelecer a presença mental, ou seja, o corpo em si mesmo, sensações em si mesmas, a mente e qualidades mentais em si mesmas. Esses quadros de referência, por sua vez, são os temas para colocar a mente em concentração. We also noted that you don't necessarily practice the tetrads in a row: 1, then 2, then 3, then 4. All 4 frames of reference are present as soon as you focus on the breath. So they're all here together right now as you're meditating. You develop the breath as a full body experience at the same time that you develop feelings of refreshment and pleasure, and get the mind to settle down. It's awareness filling the body, all the while releasing the mind from its various burdens and concerns about the world, because all of these activities are occurring at once. You have to shift your attention from one tetrad to another, depending on which aspect of your concentration needs the most work at any one time. Também observamos que você não necessariamente pratica as tétrades consecutivamente, ou seja, em uma sequência de 1, depois 2, 3 e 4. Todos os 4 quadros de referência estão presentes assim que você foca na respiração. Então, eles estão juntos aqui e agora, enquanto você está meditando. Você desenvolve a respiração como uma experiência que envolve o corpo inteiro, ao mesmo tempo que se desenvolve as sensações de frescor e prazer e faz com que a mente se acalme. Sua consciência preenche o corpo ao mesmo tempo em que libera a mente de seus vários fardos e preocupações sobre o mundo. Como todas as atividades estão ocorrendo de uma vez só, você tem que alternar sua atenção de uma tétrade para outra, dependendo de qual aspecto de sua concentração precisa mais trabalho em dado momento. We also noted that although each tetrad has 4 steps, there are cases where some extra steps are implied. This point was true with the first tetrad, and it's especially true with regard to the 4th and the last tetrad.
which we'll discuss this evening. It's another case where the Buddha gives you 4 steps, but there are some missing steps that we have to fill in from his teachings and other sutras. Também observamos que, embora cada tétrade tenha 4 etapas, há casos em que algumas etapas extras estão implícitas. Esse foi o caso da primeira tétrade, e é especialmente verdadeiro em relação à quarta e à última tétrade, que discutiremos à noite. É um outro caso, é um outro caso em que o Buda lhe dá 4 passos, mas há alguns passos ausentes, que temos que preencher com os ensinamentos do Buda encontrados em outros sutras. This 4th tetrad is the one that corresponds to the 4th frame of reference in establishing mindfulness, mental qualities, or dhammas. Some people have asked, what's the difference between this tetrad and the 3rd, which corresponds to the mind as a frame of reference? Essa quarta tétrade é a que corresponde ao quarto quadro de referência no estabelecimento da presença mental, qualidades mentais ou dhammas. Algumas pessoas perguntam, qual é a diferença entre essa tétrade e a terceira, que corresponde à mente como um quadro de referência? There are 2 ways of answering that question. The first has to do with the image of the committee of the mind. If you see the mind as having lots of voices with lots of different opinions, you might think of mind, quote, as a frame of reference concerned with the mind as a whole. The times when the committee has to come to an agreement, whereas, quote, mental qualities refer to the individual members of the committee. In particular, when you're focusing on this tetrad, your purpose is to get rid of specific members that obstruct mindfulness and concentration, and to encourage members that help the mind to settle down. Há 2 maneiras de responder a essa pergunta. A primeira tem a ver com a imagem do comitê da mente. Se você vir a mente como tendo muitas vozes, com muitas opiniões diferentes, você pode pensar na mente, entre aspas, como um quadro de referência que trata da mente como um todo, ou seja, os momentos em que o comitê chegou a um acordo, enquanto, entre aspas, as qualidades mentais se referem aos membros individuais do comitê. Em particular, quando você está se concentrando nessa tétrade, seu propósito é se livrar de membros específicos que obstruem a presença mental e a concentração, e encorajar os membros que ajudam a mente a se acalmar. This connects directly with the second way of answering the question. Remember the Buddha's basic formula for establishing mindfulness. Keeping focused on the body in and of itself, ardent, alert, and mindful. Putting aside greed and distress with reference to the world. This formula describes 2 activities: keeping focused on the topic of your concentration and putting aside any thoughts related to the world that would pull you away from that focus. The first 3 tetrads, for the most part, are concerned with the first activity, maintaining focus, keeping the breath, the comfortable feelings associated with the breath, and your awareness of the breath altogether, filling your sense of the body. Isso se relaciona diretamente com a segunda maneira de responder à pergunta. Lembre-se da fórmula básica do Buda para estabelecer a presença mental. Manter o foco no corpo em si mesmo, ardente, vigilante e com presença mental, deixando de lado a ganância e a angústia em relação ao mundo. Esta fórmula descreve 2 atividades: manter o foco no tópico de sua concentração e deixar de lado quaisquer pensamentos relacionados ao mundo que o afastariam desse foco. As 3 primeiras tétrades, em sua maior parte, tratam da primeira atividade, manter o foco, ou seja, manter a respiração, as sensações confortáveis associadas à respiração e sua consciência da respiração, todas juntas, preenchendo sua noção do corpo. The 4th tetrad is more concerned with the second activity, putting aside thoughts related to the world. In this way, it connects directly with the last step in the 3rd tetrad. If you remember,
That step is to breathe in and out, releasing the mind. This fourth tetrad goes into the details of how to go about releasing the mind. First, from any concerns about the world that would destroy the focus of your concentration, and then ultimately from any thoughts around the world of your concentration itself. In this way, the fourth tetrad first guards your concentration, and then guards your mind from getting stuck on concentration or even stuck on discernment. That's how it brings total release. A quarta tétrade lida mais com a segunda atividade, deixar de lado os pensamentos relacionados ao mundo. Desta forma, ela se relaciona diretamente com o último passo na terceira tétrade. Se você se lembrar, este passo é inspirar e expirar, libertando a mente. Esta quarta tétrade entra nos detalhes de como libertar a mente, primeiro de quaisquer preocupações sobre o mundo que destruam o foco de sua concentração e, finalmente, de quaisquer pensamentos referentes ao mundo de sua própria concentração. Dessa forma, a quarta tétrade primeiro protege a sua concentração e, em seguida, protege sua mente de ficar presa na concentração ou até mesmo presa no discernimento. É assim que ela traz a libertação total. The steps in the fourth tetrad are these. First, as you breathe in and out, you focus on inconstancy, anicca, which would also include dukkha and anatta, stress and not self. Then you breathe in and out, focusing on dispassion. You breathe in and out, focusing on cessation. And finally, you breathe in and out, focusing on letting go. Os passos da quarta tétrade são estes. Primeiro, à medida que você inspira e expira, você se concentra na inconstância, ou seja, anicca, que também incluiria dukkha e anatta, stress e não eu. Então, você inspira e expira focando na despaixão ou desapego. Inspira e expira focando na cessação. E, finalmente, inspira e expira focando no abandono. In following the first two steps, it's not the case that you can go straight from focusing on anicca to focusing on dispassion. In other words, you can't simply say to yourself, gee, this body of mine is impermanent. It changes, so I'm just going to abandon attachment to it. That doesn't work at all. It's like saying, food is impermanent, and every time I eat, I get hungry again. So I might as well just stop eating. If you do that, you wouldn't last very long. You'd either starve to death or start eating again. There are actually extra steps in between to answer the argument. Okay, this may be impermanent, but why should I let go? Ao seguir os dois primeiros passos, não é o caso de você ir direto ao foco de anicca para o foco da despaixão. Em outras palavras, você não pode simplesmente dizer a si mesmo: nossa, este meu corpo é impermanente. Ele muda? Então eu vou abandonar o apego que eu tenho a ele. Isso não funciona. É como se fosse dizer: a comida é impermanente e toda vez que eu como, eu fico novamente com fome. Então, eu poderia muito bem apenas parar de comer. Se você fizesse isso, você não aguentaria muito tempo. Você morreria de fome ou começaria a comer novamente. Na verdade, existem etapas extras intermediárias para responder a este argumento. Ok, a comida pode ser impermanente, mas por que eu deveria abandoná-la? This is where we have to look elsewhere in the canon to see what those extra steps might be. And we find passages where the Buddha describes 5 steps in the process. First, you look for origination. In other words, when anger, say, arises, you look to see what's causing it. Now, the word origination has 2 aspects that make it different from simple arising. The first aspect is that you're looking to see what's causing the appearance of whatever it is. In other words, you're not just watching things appear. You're looking to see what's making them appear. And second, when the Buddha talks about origination,
Almost invariably, he's talking about causes coming from within your mind. So you look to see what's the mind doing that's causing this to arise. É aqui que temos que procurar em outro lugar no cânone para ver quais podem ser estes passos extras. E encontramos passagens em que o Buda descreve 5 etapas no processo. O primeiro, você procura a originação. Em outras palavras, quando a raiva, por exemplo, surge, você procura ver o que está causando a raiva. Agora, esta palavra originação tem 2 aspectos que a tornam diferente de simplesmente surgimento. O primeiro aspecto é que você está procurando para ver o que está causando o surgimento do que quer que seja. Em outras palavras, você não está apenas vendo as coisas surgirem, você está procurando para ver o que está fazendo as coisas surgirem. E segundo, quando o Buda fala sobre originação, ele está quase invariavelmente falando sobre causas que vêm de dentro de sua própria mente. Então, você procura ver o que a mente está fazendo que está causando o surgimento de algo. The second step is to watch the mind state passing away. Here the question is, what's the mind doing when it passes away? What changed in my mind? Then watch out to see if the mind picks the anger up again. O segundo passo é observar o desaparecimento desse estado mental. Aqui a questão é: o que a mente está fazendo quando determinado estado mental desaparece? O que mudou na minha mente? Então, tome cuidado para ver se a mente se agarra à raiva novamente. These first two steps counteract a common impression that a particular instance of desire or anger that has come into the mind is there 24/7, when it's actually not. It comes and it goes, but then you pick it up again. The picking it up again, that's the problem. Esses 2 primeiros passos neutralizam a impressão habitual de que um determinado estado de desejo ou raiva que veio até a mente estará lá por 24 horas por dia, 7 dias na semana, quando, na verdade, não está. Ele vem e vai, mas então, ele vem e vai, mas então você o agarra novamente. E esse agarrar ou pegá-lo novamente é o problema. You can see this clearly with anger. When anger flares up in the mind, it has a physical component. Your breath changes and hormones are released into the blood. The mind, however, can sustain a thought of anger for only a brief while, and then it fades. Yet the hormones are still in the blood, speeding up your heart rate and affecting your breath. You notice that, and you read it as a sign that you're still angry, so you pick the anger up again. It seems natural, but if you don't want to be a slave to your anger, you have to question that tendency. You don't really have to pick it up again. You could simply let the hormones run their course and then fade away. So why do you want to pick the anger up again? What's the allure? Você pode ver isso claramente com a raiva. Quando a raiva reacende na mente, ela tem um componente físico. Sua respiração muda e os hormônios são liberados no sangue. A mente, no entanto, pode sustentar um pensamento de raiva apenas por um breve tempo, e então ele desaparece. No entanto, os hormônios ainda estão no sangue, acelerando sua frequência cardíaca e afetando sua respiração. Você percebe isso e o interpreta como um sinal de que ainda está com raiva. Então, você agarra a raiva novamente. Parece natural, mas se você não quer ser um escravo de sua raiva, você tem que questionar essa tendência. Você realmente não precisa agarrá-la novamente. Você poderia simplesmente deixar os hormônios seguirem o seu curso e depois desaparecerem. Então, por que você quer agarrar a raiva novamente? Qual é o fascínio da raiva? That's the third step. After you've been looking for the origination and passing away, you look for the allure. What's the attraction of that mind state? Often you find that even though there are aspects of anger that you don't really like,
There is a part of the mind that likes anger. It may feel that anger liberates you from social constraints so that you can speak and act as you like without caring about the consequences. Or there are times when you somehow feel obligated to be loyal to your anger. You might feel that if you dropped the anger, you'd be admitting that you are wrong to be angry in the first place. Or you might feel that you should remain true to your feelings in general. Este é o terceiro passo. Depois de ter procurado a origem e o desaparecimento, você procura o fascínio. Qual é a atração, o fascínio desse estado mental? Muitas vezes você descobre que, embora existam aspectos da raiva que você realmente não gosta, existe uma parte da mente que gosta da raiva. Pode parecer que a raiva o liberta de algumas restrições sociais para que você possa falar e agir como quiser, sem se importar com as consequências. Ou há momentos em que você, de alguma forma, se sente obrigado a ser fiel à sua raiva. Você pode sentir que, se você deixasse a raiva passar, estaria admitindo que você estava errado de ter sentido raiva em primeiro lugar. Ou você pode sentir que deve permanecer fiel aos seus sentimentos como um todo. Whatever the allure, you have to look carefully for it and admit it to yourself when you see it in action. Sometimes it's hard to admit to yourself that you like your defilements, but this is where honesty is important. Otherwise, if you don't understand the appeal of a particular defilement, you'll never get past it. Seja qual for o fascínio, você tem que olhar cuidadosamente para ele e admiti-lo para si mesmo quando puder vê-lo em ação. Às vezes, é difícil admitir para si mesmo que você gosta de suas quilessas ou corrupções mentais, mas é aí que a honestidade é importante. Caso contrário, se você não entender o atrativo de uma determinada corrupção, você nunca vai superá-la. Then, in the fourth step, you observe the drawbacks of that defilement. If I follow through with this, what are the drawbacks going to be? If I keep maintaining this feeling, how am I going to act? And even if I don't act on it, what is it going to do to my mind if I'm constantly going back to this particular type of greed, aversion, or delusion? The Buddha says you're bending the mind in the direction of those defilements. Nowadays, we'd say you're putting ruts in the mind. Ruts in the mind. As soon as you get near that issue again, you just go right into the rut and get carried away wherever the rut will lead you. Então, na quarta etapa, você observa as desvantagens dessa corrupção. Se eu seguir em frente com essa corrupção, quais serão as desvantagens que enfrentarei? Se eu continuar mantendo esse sentimento, como vou agir? E mesmo que eu não haja de acordo com essa corrupção, qual é o impacto na minha mente se eu estou constantemente voltado a esse tipo particular de ganância, aversão e delusão? O Buda diz que você está moldando a mente conforme suas corrupções. Hoje em dia, diríamos que você está criando um sulco na mente. Assim que você se aproximar dessa questão novamente, você simplesmente cai direto para esse sulco, para essa rotina, e se deixa levar na direção dessa rotina. Another way of looking at the drawbacks of that defilement is to see that whatever satisfaction or benefit it may give you is inconstant, stressful, and not self. It requires a lot of energy to keep that defilement going. But then the results don't give any real lasting satisfaction. Outra maneira de olhar para as desvantagens dessa corrupção é ver que qualquer satisfação ou benefício que ela possa lhe dar é inconstante, estressante e não eu. Requer muita energia para manter a corrupção, mas os resultados não dão nenhuma satisfação real e duradoura. Once you're clear about the drawbacks, then you can compare them with the allure. When you can see, I'm putting all this energy into this, and I'm not getting the payback that I want. I'm creating stress and suffering, but getting no real satisfaction,
to compensate for the amount of energy I'm putting into it. That's when you develop dispassion for it and let go. In other words, it's like seeing that you're making an investment that's actually costing more than it repays. When you can say, I've had enough of this, that's dispassion, which is the escape from the mind state. Uma vez que as desvantagens se tornarem evidentes, então você pode compará-las com o fascínio. Quando você conseguir ver, estou colocando toda essa energia nisso e não estou recebendo o retorno que quero. Estou criando estresse e sofrimento, mas não obtendo nenhuma satisfação real para compensar a quantidade de energia que estou investindo. Aí é quando você desenvolve a despaixão por ela e pode abandoná-la. Em outras palavras, é como ver que você está fazendo um investimento que está, na verdade, custando mais do que rende. Quando você puder dizer, eu já estou farto disso, aí isso será a despaixão, que é a fuga desse estado mental. So that's how you go from contemplating inconstancy to contemplating dispassion. The fifth step in this 5-step process, and the second step in the fourth tetrad of breath meditation. You train yourself to breathe in and out, focused on dispassion. É assim que você parte da contemplação da inconstância para, em seguida, contemplar a despaixão. O quinto passo neste processo de 5 passos e o segundo da quarta tétrade da meditação da respiração. Você treina para inspirar e expirar, focado na despaixão. The fact that you are fabricating these things yourself is why dispassion then leads to the next step, contemplating cessation. O fato de que você mesmo está fabricando essas coisas é o motivo pelo qual a despaixão leva ao próximo passo, contemplar a cessação. How does dispassion lead to cessation? To make a comparison with watching TV, you thought you were just watching a particular show, but now you realize that you've actually been creating the show yourself. You've been backstage, directing the actors, playing all the different roles, and and doing all the camera work and stage work behind the scenes. On top of that, you now realize this is a lousy show. The lines are bad, the acting is bad. Why do I continue creating this show? If you were just watching the show, the fact that you lose interest wouldn't stop the show. It would keep running with you, or keep running without you. But because you're creating the show and you lose interest, the show will have to stop when you see no reason to continue with it. Como a despaixão leva à cessação? Para fazer uma comparação como assistir à televisão. Você pensou que estava apenas assistindo um programa específico, mas agora você percebe que era você que estava criando o programa. Você estava nos bastidores, dirigindo os atores, interpretando todos os diferentes papéis e fazendo todo o trabalho de câmera e do cenário. Além disso, agora você percebe, este é um péssimo programa. As falas são ruins, a atuação é ruim, por que eu continuo criando esse programa? Se você estivesse apenas assistindo o programa, o fato de você perder interesse não colocaria um fim ao espetáculo. Ele continuaria sendo transmitido sem você. Mas, como você está criando o espetáculo e perdeu o interesse, ele terá que parar quando você deixar de ver uma razão para continuá-lo. Or it's like fixing food. You've been eating horrible food, and for a long time, you've been complaining about it. But now you realize I've been the one fixing the food all along, and I've been putting energy into this that I wasn't aware of. There must be something better. That's when you let go. You stop fixing the food ceases. Outro exemplo é como cozinhar. Você estava comendo uma comida horrível e reclamava sobre isso por muito tempo. Mas agora você percebe, eu sou o cozinheiro e eu tenho investido energia para preparar essas coisas, mas sem estar ciente disso. Deve haver algo melhor. Então é aí que você abandona esse processo. Você para de cozinhar e a comida cessa.
It's at this point that you realize that what the Buddha taught about the power of the mind is true. It really is responsible for your experience of the senses. When it stops fabricating in the present moment, all experience of the senses falls away. What remains is an experience of the deathless, something totally unfabricated. You know that it isn't originated because you did nothing to shape it or make it happen. It's outside of time and space, so no change can touch it. Even your first glimpse of this, at the moment of stream entry, is really amazing. É neste ponto que você percebe que o Buda ensinou sobre o poder da mente e a verdade. Ela é realmente responsável pela sua experiência dos sentidos. Quando ela para de fabricar no momento presente, toda experiência dos sentidos desaparece. O que resta é uma experiência da dimensão sem morte, algo totalmente não fabricado. Você sabe que não é originado porque você não fez nada para moldá-lo ou fazê-lo acontecer. Está fora do tempo e espaço, então nenhuma mudança pode tocá-lo. Mesmo o seu primeiro vislumbre do despertar, no momento da entrada na corrente, é realmente impressionante. Then, the Buddha says, after the cessation, the final step in the fourth tetrad is to train yourself to breathe in and out, focused on relinquishment. You let go not only of the defilements you've been analyzing, but also of all the effort you've been putting into analyzing them. In other words, you let go of your attachment both to defilements and to the path of practice, the concentration and discernment that put an end to those defilements. Depois, diz o Buda, após a cessação, o passo final da quarta tétrade é treinar-se para inspirar e expirar focado na renúncia. Você deixa de lado não apenas as corrupções que está analisando, mas também todo esforço que você tem feito para analisá-las. Em outras palavras, você deixa de lado o seu apego tanto às corrupções quanto ao caminho da prática, ou seja, concentração e discernimento, e que põe o fim a essas corrupções. On an everyday level, as you're trying to gain release from ordinary defilements in the early stages of meditation, this is what happens. You've been using your tools, your mindfulness and your powers of analysis, to deal with a particular problem. Once that problem is solved, you put down your tools and get back to the topic of your concentration. When you move on to another problem, you have to pick the tools up again. But when you've cleared away all the obstacles to concentration, you can start focusing on your attachment, even to concentration and discernment, seeing that attachment too as a problem, because concentration and discernment are fabrications. Once you can take that attachment apart, then you put all the tools of the path down for good. You let go even of your acts of discernment. That's the ultimate letting go. Em um nível corriqueiro, à medida que você está tentando obter a libertação das corrupções comuns nos estágios iniciais da meditação, isso é o que acontece. Você tem usado suas ferramentas, como a presença mental, seus poderes de análise, para lidar com um problema específico. Uma vez que esse problema é resolvido, você deixa suas ferramentas de lado e volta ao tópico de sua concentração. Quando você passa para o outro problema, você tem que pegar as ferramentas novamente. Mas, quando você tiver eliminado todos os obstáculos à concentração, você pode começar a focar em seu apego até mesmo à própria concentração e ao discernimento, vendo que esse apego também é um problema, porque concentração e discernimento são fabricações. Uma vez que você pode dissecar, desmontar esse apego, então você deixa de lado todas as ferramentas do caminho de uma vez por todas. Você abandona até mesmo seus atos de discernimento. Essa
Ou esse é o abrir mão supremo, o abrir mão totalmente. The word that Buddha uses, patenisago, means not only letting go, but also giving back. You've been holding on to these things all along as your tools, but now that you're giving them back to nature with the thought, okay, nature, you can have them. I don't need them anymore. Because at that point, you found something better. As the Buddha said, you found the clear knowing that sees that there is something deathless. When you let go of everything, you're released into that deathless dimension. A palavra que o Buda usa, patanisago, significa não apenas abandono, mas também restituir ou devolver algo. Você tem se agarrado a essas coisas o tempo todo como suas ferramentas, mas agora você está devolvendo-as à natureza com o pensamento. Muito bem, natureza, você pode ficar com todas elas. Eu não preciso mais delas, não preciso mais de nada. Porque nesse ponto você já tem algo melhor, você encontrou algo melhor. Como o Buda disse, você encontrou o conhecimento claro que vê que existe uma dimensão sem morte. Quando você abrir mão de tudo, você está libertado nessa dimensão sem morte. That briefly covers the fourth tetrad in the Buddha's breath meditation instructions. Isso aborda brevemente a quarta tétrade nas instruções de meditação de respiração do Buda. To summarize the 16 steps in those instructions, their purpose is to develop insight and tranquility at the same time. You develop insight by looking at things in terms of fabrication, and tranquility by calming fabrication. The Buddha mentions calming bodily fabrication and calming mental fabrication. He doesn't mention verbal fabrication, but still, all the instructions in the breath meditation, where you say to yourself, I will now breathe in doing this, I will now breathe in doing that, that's verbal fabrication. The Buddha talks in terms of fabrication because he wants you to understand how much the mind is actually participating in fashioning your experience. Even with things as basic as the breath, that's the insight part. Even with things as basic as the breath, that's the insight part. Then the calming of fabrications is the aspect of the practice related to tranquility. The reason he doesn't tell you to calm verbal fabrications is because there are times when you can calm them and other times when you have to start using them again. Talking to yourself as you reflect on your practice and make adjustments in it all along the way. Para resumir os 16 passos nessas instruções. Então, o seu propósito é desenvolver insight e tranquilidade ao mesmo tempo. Você desenvolve insights olhando para as coisas em termos de fabricação e desenvolve tranquilidade acalmando a fabricação. O Buda menciona acalmar a fabricação corporal e a fabricação mental. Ele não menciona a fabricação verbal, mas ainda assim, todas as instruções na meditação da respiração, nas quais você diz a si mesmo, agora eu vou respirar fazendo isso, agora eu vou respirar fazendo aquilo, isso seria a fabricação verbal. O Buda fala em termos de fabricação porque ele quer que você entenda o quanto a mente está realmente participando na formação de sua experiência, mesmo com as coisas tão básicas quanto a respiração. Essa, ou isso, é parte do insight. Então, o ato de acalmar as fabricações é um aspecto da prática relacionado à tranquilidade, a razão pela qual ele não lhe diz para acalmar as fabricações verbais, é porque há momentos em que você pode acalmá-las, em outras vezes em que você tem que começar a usá-las novamente, conversando consigo mesmo enquanto reflete sobre sua prática e faz ajustes ao longo de todo o caminho. As you practice these steps, you're also fulfilling the instructions for the establishing of mindfulness and developing all 7 factors for awakening. Ao praticar esses passos, você também está cumprindo as instruções para o
para o estabelecimento da presença mental e desenvolvendo todos os 7 fatores para o despertar. It's in this way that the 16 steps are a complete practice. As you practice them all together, as Ajahn Lee expresses it, you're practicing 4 in 1. As he points out, when you're focused on the breath properly, you've got the tetrad related to the breath. You've got the tetrad related to feelings, the tetrad related to the mind, and the tetrad related to dhammas, all right there. É dessa forma que os 16 passos são uma prática completa. Ao praticá-los todos juntos, como a Ajahn Lee expressa, você está praticando 4 em 1. Como ele aponta, quando você está focado na respiração corretamente, você tem a tétrade relacionada à respiração, você tem a tétrade relacionada às sensações, a tétrade relacionada à mente e a tétrade relacionada aos dhammas, todas juntos logo ali. And it's not just Ajahn Lee who says this. When the Buddha himself recommends focusing on the different frames of reference for the establishing of mindfulness as they relate to the mindfulness of breathing, he always says that you're focused on the breath even as you're engaged with the feelings associated with the breath and the mind states associated with the breath. As for the activity of putting aside greed and distress with reference to the world, which is the function of establishing mindfulness in terms of dhammas in and of themselves, that's what keeps you from leaving your focus on the breath. E não é só a Ajahn Lee que diz isso. Quando o próprio Buda recomenda focar-se nos diferentes quadros de referência para o estabelecimento da presença mental, no que se refere à presença mental da respiração, ele sempre diz que você está focado na respiração, mesmo quando está envolvido com sensações associadas à respiração e a estados mentais associados à respiração. Quanto à atividade de abandonar ganância e angústia em relação ao mundo, que é a função de estabelecer a presença mental em termos dos dhammas em si mesmos, é isso que impede que você abandone seu foco da respiração. These activities are all centered right here. When everything is focused here, you get to see clearly what the mind is doing right here. That's when you can begin to see its power. You can train it to become more skillful and, eventually, to stop creating suffering. And because the mind acting in the present was the source of the suffering to begin with, when you've taken care of the mind right here and now, there will be no more suffering coming from anywhere to weigh it down. That's the end of the problem. Essas atividades estão todas centradas aqui mesmo. Essas atividades estão todas centradas aqui mesmo. Quando tudo está focado aqui, você começa a ver claramente o que a mente está fazendo. É aí que você pode começar a ver o poder da mente. Você pode treiná-la para se tornar mais hábil e, eventualmente, para parar de criar sofrimento. E como a mente agindo no presente foi a origem do sofrimento em primeiro lugar, quando você tiver lidado ou trabalhado com a mente aqui e agora, não haverá mais sofrimento vindo de qualquer lugar para sobrecarregá-lo. Esse é o fim do problema.
Então, em alguns momentos, nós teremos tempo para fazer a meditação andando. Então, mais algumas instruções do Adiantaníssero para fazer essa caminhada. Quando você escolhe um caminho ou um trajeto de meditação andando, geralmente é bom que você escolha um caminho entre 10 a 20 passos, um caminho que seja regular, não necessariamente totalmente nivelado, mas o mais nivelado possível. Então você caminha passando pelo mesmo caminho, para frente e para trás. Quando você chega no final do caminho, você pode virar o corpo para a direção oposta, parar e estabelecer a presença mental mais uma vez, caso você tenha perdido a sua conexão com a sua palavra de meditação ou com a sua respiração. Então você continua caminhando por 10 ou 20 passos e de preferência com um ritmo mais normal possível. Não tão devagar e nem tão rápido, mas você pode ajustar da maneira como queira. O foco, o objeto de meditação pode ser os seus pés, você pode focar nos passos que você está dando durante a meditação, ou você pode focar na respiração em alguma parte do corpo que se sente agradável. E também coordenar a palavra Bhutto, por exemplo, com a inspiração e expiração, dizendo Bhut, inspiração, To, expiração. Sobre a sua posição corporal, você pode deixar as suas mãos atrás do seu corpo, uma segurando a outra, ou as mãos na frente do corpo, também uma segurando a outra. Mas, se você precisar deixar os braços ao lado, está bem também. A ideia é que quanto menos você mover os seus braços, será mais fácil para você concentrar nos seus pés ou na respiração.